O governador Luís Carrasco havia feito referência quando pediu ao presidente para que olhasse no troço de 7 quilômetros, da rotunda do Camama até a rotunda do Calemba 2, são 7 quilômetros. Essa estrada são 1 bilhão de kwanzas e não houve concursos. Então, nós estamos a cada vez mais a promover a corrupção neste país. Isso aí tem o comitê, os empresários estão no comitê de especialidade, tem que fazer CAPES. E o dinheiro dos CAPES saem dali. Por isso é que não se cobra ninguém. Achas que as cotas estão a dar para ter os CAPES todos que o MPLA tem? É mesmo dali que sai. Olha, aí é uma cena calma. Está à vontade. Não, eu conheço essas coisas. Eu estive lá. Não, olha, eu conheço isso. E é uma cena fiz alguns CAPES. Sim, conheço isso. Mas esse dinheiro dos CAPES vem de onde? Era drenagem do erário público? Quando você tem uma adjudicação, adjudicação direita, né? Não vai a concurso, já vai para ali. Se você vai reabilitar, por exemplo, um estado polivalente, que seriam 700 mil, você vai receber 1.200.000, porque você depois vai oferecer um CAP. Constrói um CAP. Constrói um CAP partido. Então, por isso que hoje não se consegue ir atrás das pessoas que receberam dinheiro para fazer obra e não terminam, porque toda a gente sabe que os dinheiros que eram para terminar as obras foram para os não CAPs. Foram para ali. Uns foram para os CAPs, outros foram para as campanhas. Isso foi lá. Eu quero falar sobre algo muito importante. Grande país. Muito importante mesmo. Tem a ver com a dívida da China, que a Angola tem com a China, e com os programas em que estamos mergulhados. Existe... o Angola está muito focado localmente na economia local. Desde os anos 80, mesmo em 1984 por ali, Angola afirmou-se como membro das Nações Unidas. Os países membros das Nações Unidas têm uma agenda para cumprir, de que eles passariam praticamente a ter uma economia sem robustez local e passariam a ser países de contribuição para a economia global. De 2000 a 2015, houve as chamadas ODMs, que são desafios do milênio. Nos desafios do milênio, existem programas. Isso já é ação humanitária. Não ajuda humanitária. Ajuda humanitária foi aquele período pós-guerra, anos 70 e tudo mais, pós-guerra, que era para... Temos o PAM, tivemos a DPP, né? E quando chegou a altura de subsistência, o governo vem com as conversas de 1 milhão de casas. Muitos programas, de onde entra nos programas de ações humanitárias de 1 milhão de casas. 1 milhão de casas fazia parte do tempo em que, para o ser humano, os direitos humanos eram habitação, alimentação e vestuário. Ainda nessa fase. Sim. Ok. Não era programa do MPLA, as 1 milhão de casas. Era a altura do mundo construir casas. O que acontece? Nos programas em que sou especialista em operar, tem a SPF e outros, são programas humanitários. Os países que vão, os empresários que vão fazer parcerias com as Nações Unidas para operar em país subdesenvolvido, eles são obrigados a colocar em fundo bloqueado ou em garantias bancárias 5% do valor de cada contrato. Por isso é que o Champa está preso nessas condições, porque nos Estados Unidos são 90 anos de prisão para quem comete o tipo de erro e corrupção que ele comete, e nos outros países, eu sou princesa da Indonésia, lá e os outros países têm pena de morte para isso. Mas para o Champa ser corrupto, ele teve corruptores aqui que ajudaram a fazer. O que acontece? Deixa eu só bem dizer, por que eu tenho dito e me vetam e quase que me matam quando eu digo que Angola não deve à China? Angola não deve à China? Não. Angola tinha que dar 5% para cada projeto. E a China, que não é o governo, mas as empresas chinesas, que no caso colocaram os 5%, foram buscar um direito que Angola tem, que é, por exemplo, vamos ver o caso do Zeno, que eles estavam fazendo monetização. Com 500 milhões de dólares, você vai fazer projeto de 50 bi. Não é um dinheiro devolvível, não é para investimento em países subdesenvolvidos, não é financiamento.
Portanto, o que a Angola fez? Passou os contratos para empresas chinesas, fechou esse contrato, e em vez de dar 5%, deu 15%. Cada empresa chinesa que operou aqui recebeu 15% da Angola, foi monetizar, né? Monetiza-se em Londres, em Hong Kong e nos Estados Unidos, né? A Wall Street, não sei o quê. São programas das Nações Unidas, trabalham com a HSBC, com a JP Morgan, são os bancos de primeira linha que se fazem monetização. Esse dinheiro já é trabalhado lá, tem uma porcentagem que fica para os que fazem lobbying e para os advogados. O dinheiro que vem aqui, depois que 15, 20 anos depois, por exemplo, para as casas, não sei o que seriam pagos, seriam reinvestidos aqui, de 2000 a 2015. ODMs. Diga-nos só mais ou menos o significado do ODM. ODMs é Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. É o programa das Nações Unidas que foi de 2000 a 2015. Portanto, terminou, o presidente da República deu amnistia, porque esses programas acabam dando privilégios, porque para desenvolvimento, né? Às vezes que não se cumpre na totalidade. Tem aqui, o Gurne, por exemplo, teve N benefícios e tudo mais. Então, esse dinheiro, que não é o governo chinês que emprestou, mas as empresas chinesas que o governo deu ou emprestou garantias para fazer isso, foram buscar um dinheiro que é da Angola e emprestaram a Angola com juros. Se o nosso governo, todos os que rodeiam o presidente, têm a mania de que o que não se aprendeu em Portugal, não se aprendeu na Cuba nem na Rússia, não existe, não estariam com o problema que têm hoje, porque há pessoas que sabem disso, sabem trabalhar nesses programas. Ok. De 2016 agora a 2030, existem as ODS, que é a Agenda 30, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Estão com o mesmo programa, que é o SPFO, estão com o mesmo programa. Angola tem esse direito. Angola não precisava pegar, agora o presidente encabeçou, através do Ministério da Justiça, que devia ser os direitos humanos direito, porque isso é dos direitos humanos, para o desenvolvimento, pegou e está... Como se a Alemanha tivesse a nos fazer um favor, né? E a União Europeia está Não, nós temos o mesmo direito que eles têm. São 193 países, do qual Angola é o número 150. Eu quero mostrar aqui algo rapidinho. Tem como ver isso? Tem. Bom, faz favor. Não sou bem só uma lavadeira que tentou criar comissão nos 50 mil milhões. Não tem nada a ver. Se passar aqui, em vez de dizerem que é falso, é verdadeiro, tudo que eu trouxe, apresentei, que é falso, é verdadeiro. Olha, encosta só mais, já. Ok. Passarem aqui o nosso presidente ou os serviços secretos, okay, vão ver onde vai dar isso. Quem sou eu aqui? Eu represento aqui o Sherman, que é o dono da ECOSOC, que é o Sherman da ECOSOC. Portanto, se Angola está a falar agora da Agenda 30, vai ter que passar por isso. Para passar por isso, os 54 países da África vão ter que passar por aqui. E para passar por isso, precisam prestar contas. Mantém só assim, tá bom? Ok. Tá ok? Não. Assim? Há um ponto lá em cima, né? É para ver mais ou menos. Ok. É para os nossos internautas aí terem mais ou menos uma ideia. Okay. Quando a falar desse... Isso aqui é as Nações Unidas. Estou a falar disso. Mas ali um ponto em preto, né? Em preto. Esse é o código de barra. Okay. São os códigos de barra. Todos os meus credenciais, todos os documentos que eu tenho estão assim. Então, mas o Serviço Secreto de Angola, por exemplo, passa... Isso aí é uma criptografia de informação. Qualquer um pode. Tu podes ver isso. Isso vai dar lá no Pentágono, vai dar lá na... Isso é da Interpol. Está aqui a ECOSOC. A ECOSOC está ligada a isso. Como não prestam atenção, não prestam contas, têm medo de assumir o que temos direito. Mas nós temos direito, nós não temos necessidade de estar nessas condições. Vamos passar. Ok. Vamos passar, que é para as pessoas terem mais ou menos uma ideia, né? Yeah. Ok, está aqui esse. O Lopes, vem só pegar aqui o pessoal da vai lá ver. Tenho aqui isso aqui. Okay. Está aqui os artigos, ECOSOC, é das Nações Unidas, está aqui, artigo número 55, 56, 57. Está aqui, são 100 trilhões de dólares, está aqui isso.
Não vão poder pegar numa carta, essas que andam a fazer brincadeira de carta prorrogativa, uns bilhetezinhos que a PGR vai buscar Vamos chegar lá na carta rogatória. Que não fazem porcaria nenhuma, não fazem, desculpa lá a expressão, não vão buscar carta rogatória, aquilo fazem totoloto, eles criam no gabinete as cartas rogatórias, porque eu nunca precisei de carta rogatória. Podiam muito bem pegar nas declarações que eu fiz e podiam checar, podiam pedir o que eu disse. Olha, a senhora disse que fez isso, que formou aqui, que fez não sei o quê. O que tem do documento? Não quiseram saber. Os documentos que vieram, inclusive, do banco que é dele, né? Dos bancos e do ouro que é dele, que é o dinheiro que o senhor Raveroso, o tailandês está preso até agora, é de uma fundação. Isso se trabalha com fundação e com ONGs. Eu sempre trabalhei em Angola com cooperativas, com empresas sociais. Não tem falta de dinheiro para isso. Para desenvolvimento da Angola, não tem falta. Está aqui. São 100 trilhões de dólares. Claro que não é tudo para Angola. Mas, se vocês forem ver na minha página do Facebook, tem da Interpol e da ECOSOC, eles mesmos publicitaram a New Genesis como sendo o projeto mais transparente de África. E o único que a África tem, nem sequer um governo africano, ou seja, nem Angola, tem projetos registrados nas Nações Unidas de ajuda de ações humanitárias. Né? Só para dizer essa brincadeira de burla tailandesa, burla não sei o que. Se há quem tentou burlar o Estado angolano, o tailandês, porque pensou que era dinheiro para buscar, aquele é o cheque da ECOSOC. Pensaram que era dinheiro, o cheque não apareceu no tribunal. E tava o cheque... Eu não sei onde é que foi para tentaram levantar dinheiro, tiveram um problema que tiveram, porque não era para levantar, e vieram dizer que era burla. E temos uma pessoa que é um humanitário, né? Tá aqui, a fundação dele tem exatamente o nome dele, lhes fez a confusão. Está ali, nós temos quatro tailandeses presos aqui por causa de um programa que o presidente hoje assume que ele está com a Agenda 30. Como é que o presidente vai falar da Agenda 30 sem a ECOSOC? A Agenda 30 e o PIM que se criou ali não pode justificar. Podem usar o Covid para justificar alguns dinheiros que vão sumir do orçamento geral e tudo mais. Mas a Agenda 30 tem orçamento próprio para se cumprir. Então, eu sou o povo. Eu sou o povo de guerra, eu sou povo, sou mãe, sou povo, estudei por esse povo. Eu fiquei 12 anos a estudar na Ásia. O grupo que está comigo, mesmo o grupo desses que são um consórcio de 7 reis, né? Tiramos da pobreza 40 milhões de pessoas, saíram do estado de sobrevivência para subsistência, hoje são sustentáveis. Eu fiz parte disso. Eu fui acompanhada pelo presidente da República. Tudo que fomos buscar aí no Código de Barra está a passar. Então, Isidro, está a ver as imagens? É autêntico. Não, é só para mostrar de onde eles vão buscar as cartas rogatórias que dizem que foram buscar para dizer que veio não sei o que, com que base é que vão tentar dizer que é falso, onde tem 100 trilhões, onde na conta, na HSBC, já por causa do documento do FAS que eu tenho e que se requereu, consegue requerer de nenhum tostão sem justificar. Estão 200 mil milhões na conta do Raveroz, na conta da Centennial. Eu tenho esse extrato bancário. Então, onde foram buscar para dizer que não tem fundo, que é falso? Se não precisa muita coisa. Eu fiquei 1 ano e 2 meses na cadeia para eles poderem... Para eu não atrapalhar a investigação, para eles poderem investigar. Eu disse que trabalhava com o programa SPFIO, que é um programa financeiro das Nações Unidas. Esses programas já existem, você só acompanha, só cumpre, presta contas, faz o compliance todo, até que se faz. Não há nada que eu inventei. Disseram que é falso, deu não sei o que. Eu como angolana, mãe de filhos especiais, eu não pude nem estar em prisão domiciliar para estar perto dos meus filhos. 1 ano e 2 meses antes do julgamento, fiquei lá fechada para não atrapalhar as investigações. O que investigaram se não conseguiram ir a Google ver o que é SPFIO? É programa estruturado, programa financeiro estruturado, né? Que é programa deles. É como, por exemplo, vamos dizer que Angola seja um distrito, né? E o dinheiro está no governo central. Tem aqueles programas que as pessoas já vão justificando as cotas que é para poder retirar do orçamento geral do Estado. É a mesma coisa. Isso é um programa mundial, não é um programa do governo angolano. Né? Do mesmo jeito que em 75 os outros países todos deram independência por ordem mundial.
Angola também foi dessa. Não foi ninguém que ganhou independência, coisa nenhuma. Essas mentiras até hoje é que fazem. Porque eu combati da independência, não sei o que. É uma mentira. É mesmo do jeito que o mundo agora decidiu erradicar a pobreza. Não é passar a mão na pobreza para dizer que. Como é que eu posso dizer? Que eu falo acariciar a pobreza, manutenção da pobreza, dá 8.500 kwanzas, não sei o quê. Nessa altura, nós começamos agora a trabalhar com as Filipinas. O povo filipino está a receber $350.000, cada um deles. Por ano? Sim. Que são direitos divinos. Nós ainda não temos os direitos constitucionais, não temos os direitos humanos, ainda não conseguimos chegar nos direitos divinos, porque o mundo tem cronograma de direitos. As pessoas têm que crescer. Nós não crescemos. Nós estamos ainda nos anos 70, porque ainda nesse momento o que nós fazemos é alimentação, vestuário e habitação. Ainda não temos isso. Depois de 2000 adiante eram 8 objetivos. Hoje são 17 objetivos com 174 metas. Quer dizer, é o que o mundo já está a fazer. É o que normalmente em 2021 tínhamos que ter. Onde é que estamos? A viver nos anos 70. Ainda estamos a viver nos anos 70. Ok. Né? Hoje o que acontece? A maior parte das pessoas da minha idade, né? Se não tem hipertensão, tem diabetes. Fruto da má alimentação, porque nós, na verdade, não nos alimentamos, nós comemos. Nós não estamos em condições, o angolano andou a comer, não se alimenta. O que é que nós comemos? Hoje não conseguimos ter uma galinha gentil, uma galinha... É tão cara que você tem que comprar, para chegar para uma semana, você tem que comprar uma caixa de coxa, em vez de comer uma ou duas galinhas. Que país é que nós temos? Há a possibilidade, eu posso pegar no grupo que trabalha comigo mundialmente, porque eu sou cidadã global, sou princesa também de título passado, está aqui também, sou princesa de título passado, está aqui, eu sou princesa da Indonésia, está aqui. Pode mostrar ali. Está ali. Por favor. Fique só atento ao ponto, que é a televisão, né? Que é para as pessoas terem uma Ok. ideia. Esse é um título de filha adotada mesmo de um rei, que tem alianças com outros reis. Eu fui treinada. Ok, assim? não, mas tá bom. Eu fui treinada pelo rei da Tailândia, Ok. que é o pai do CEP, Sustentabilidade Econômica Programa. Ok. É o pai do CEP, é o pioneiro disso. Fui lá. Os outros reis que têm aliança com ele, que trabalham, 7 reis, fizeram esse programa, deu sucesso, que está doado às Nações Unidas. São mais de 40 milhões de pessoas que nós tiramos. O embaixador João Bernardo acompanhou todo o meu caso. Quantas cartas ele fez a Angola? Deu certo, por exemplo, na Ásia, que foi uma experimentação. Sim, que é o mesmo, esse. Tiraram esse 40 milhões de pessoas. De pessoas, exatamente. Né? Só com o meu conceito científico, eu tenho um conceito científico já para africanos, porque do povo todo do mundo, o mais parecido ao africano, que tem o histórico verdadeiro do africano, são os asiáticos. Né? Tirando a China, a Taiwan, são os khoisangs, os indígenas dele natural, são negros, Filipinas, os que lidam comigo mesmo, os avós, são negros de cabelo crespo e conhecem a história da África. Estão lá, mas é dessas condições. São os mais parecidos. Eu tenho filhos autistas, então... Indo para a pergunta. Não, é mesmo para te responder. Os autistas, eles têm um desenvolvimento atrasado em relação às outras pessoas. 13 de novembro de 2013, a OMS fez declarações de espectro. Né? Espectro pode-se dizer aqui espírito, ou seja, é uma espiritualidade. Coisas que podem acontecer, acontecem, né? Mas que a ciência não consegue explicar. Então, eu peguei nisso e consegui, é algo que eu já tinha, porque comigo e com muitos africanos, nós fazemos coisas que nós nunca vimos. Okay. Então, consegui juntar a ciência e a saúde, que admite a diferença dos seres humanos, e consegui fechar um conceito científico em que eu ensino as pessoas fazendo. Ou seja, os projetos que eu tenho hoje dentro da New Genesis, você vai para o projeto, tu tens uma casa a crédito, tens N benefícios, são 9
itens. Pode especificar os 9? Sim, sim. Portanto, tem uma casa, dependendo do nível, se for bronze, prata ou ouro, você tem uma casa, tem ou um transporte ou um vale-transporte para ir. Você tem saúde, tens, portanto, seguro de vida, seguro de saúde, tens uma bolsa escolar, tens uma cesta básica mensal e tens o equivalente a $100 líquido, né? Porque eu vou produzir mandioca, entre outras coisas, como commodity. Nós, no nosso grupo, conseguimos fazer da mandioca 64 produtos comerciais. Dos 64 produtos comerciais, inclusive, que faz uma refinaria igual de petróleo. Quase tudo que se tira do petróleo nós tiramos da mandioca, até tecido, tiramos tudo. E cada um dos trabalhadores não pode ganhar menos do que $350. Então, para não fazer a confusão aqui, já que o nosso governo paga 21 e tal, 21 mil kwanzas, nós acabamos chamando aquilo de uma renda e então o resto eles ganham em benefício. Mas agora, por que não dá certo em Angola? Bom, para finalizar, não é que não dá certo em Angola. Ou por que não deu certo em Angola? Bom, a agenda tinha que começar este ano. Tem que começar este ano. Quando eu fui detida, eu tinha aberto na Trabank, tinha já feito aquilo que são exigências. A regra, esse dinheiro tem regras de ouro. Então e tinha começado a formação. Então foi interrompida a formação. Atrasou-me 2 anos. Nessa altura eu estou a fazer a formação das pessoas, porque eu vou dar 920 mil empregos direitos. Quer dizer que eu vou ter que fazer 900 e tal mil casas. Vou ter que fazer N coisas. Tem cartas que foram escritas para o Presidente da República, direito. Tem os números de telefone. Agora, com o 60 eu tinha a carta já assinado com a Presidência da República. E é isso que se diz. Eu não assinei com o Zé Eduardo, eu não assinei com a Presidência da República, com as pessoas. Eu assinei com o governo angolano. Os projetos que eu assinei com o governo angolano estão válidos lá. O governo angolano tem que ter honra. E o problema todo que nós temos, e essa questão de embargo invisível que nós temos com divisas e não sei o quê, tem a ver com a falta de honra que se tem. Quando se assina um contrato de alta finança, existem documentos que são irrevogáveis, né? E enclausuráveis. Não pode você voltar atrás porque acham que o ministro tal saiu ou o presidente tal saiu, então não vale, tem que fazer outra. Isso não é assim, a brincadeira não é por ali. Okay, então eu tenho esses acordos. Lá eu estou a trabalhar e estou legal. Aqui é um assunto entre eu e o meu presidente. E o presidente nessa altura é legal, o presidente aderiu à Agenda 30. Nós estamos a trabalhar em condições conforme a plataforma de Angola exige, e estou certa que quando nós tivermos cumprido essa parte toda, nós vamos fazer. Então, o que eu quero aqui falar? Primeiro, que os angolanos não pensem, por causa dos discursos e por causa das situações que está, que Angola acabou. Angola ainda não começou. Primeiro, os direitos todos que nós temos humanos não são só direito da Constituição. A Constituição da Angola, no seu artigo 1º, ela dá a vida, né? Direito à vida e vida com dignidade, ou seja, vida com abundância. Nos direitos universais, também é o artigo 1º. E depois temos os direitos divinos. Portanto, por mais que se queira ou não queira, essa é a altura, década da ação e da erradicação da pobreza. Do mesmo jeito que em 75 lhes obrigaram a dar independência, vão lhes obrigar a erradicar a pobreza. É melhor fazer por bem do que por mal, porque é chegado a hora de acabar com a pobreza. Na Angola não tem motivo para estar pobre. E se a sociedade civil se pegar, se a sociedade civil se juntar, deixamos o governo de parte, a sociedade civil consegue levar a China a tribunal internacional, provar que nós tivemos um crime financeiro equivalente à pedofilia, porque nessa altura houve, sim senhora, muito... Pedofilia financeira. Sim, sabe por quê? E sabe por que eu estou a dizer isso? Porque nós até não temos gatunos. Nós não temos ladrões, temos uns gatunozinhos. O angolano tanto não sabe roubar, que estão a tentar recuperar coisa que eles já não têm. Eles roubaram,
lhes ensinar, foram buscar consultores internacionais que lhes falaram, guarda aqui, já não estão lá, também já lhes roubaram. Estamos aqui a mandar pagar coisas que já não existem. Então vamos pôr os pés no chão, que estamos nessa situação, temos filhos, não vamos levar a vida toda a chorar por aquilo tudo que se roubou. O que se puder recuperar, recupera-se. No último caso, são crimes humanitários, é genocídio que se passou aqui. Temos os casos de 2016. Sim. Quantas pessoas morreram com aquela febre amarela esquisita e não sei o quê. Nos outros países, o ministro da Saúde, desculpa-me, lá já teria tido... E o ministro está em Portugal, já devia estar ali, devia ter pena de morte. Deviam ter pena de morte mesmo. Vamos desculpar, deviam sim, senhora, ter pena de morte. Roubaram o dinheiro da malária, foram julgados. Estão todos ali. Porque assim, sabe que eu estou a ensinar? Estão aqui que ensinar. Tu tens uma tentativa... ou acham que você tentou roubar, tu vais para cadeia. Os que roubaram de verdade, tudo bem provado, não vão para cadeia. E se vão para cadeia, tem prisão domiciliar. Estão a fazer o quê? Estão a ensinar o que à juventude? A fazer o quê? Que se passou? O que eu quero aqui, Gansa, dizer, nós somos, eu sou solucionista, vocês são ativistas sociais. É preciso, independente de nós lamentarmos, de nós criticarmos tudo o resto, é possível dizer, ainda é possível fazer uma Angola diferente. Se nós todos produzirmos mais do que nós consumirmos, nós conseguimos ainda endireitar esse país. Há sim esperança, há sim possibilidade da sociedade civil se unir e passar por cima do governo, doutora, para ir buscar os seus direitos. Doutora, há essa possibilidade. E não possamos estar ali sozinhos. É importante fazer... Queria só ir para ti, Incisa, com uma chega que a Cota Celeste deixou aqui. Não, vou chegar lá. E tem a ver com desonestidade. E eu, quando estou a falar de desonestidade, a falta de lealdade e ser cumpridor dos compromissos, quer internacionais, quer do ponto de vista da própria moralidade doméstica, a carta rogatória, que essa semana também deixou o país num alvoroço. São Vicente, 900 milhões, e uma carta que depois vaza nas redes sociais, em que existe... Eu tenho uma carta aqui. Tens aí a carta, né? Eu tenho uma carta. Mas nós estamos dentro do país. Temos que estar dentro do país. Eu também tenho uma aqui, mas não me é estranha, porque quando eu estava a ser julgada, também receberam uma carta rogatória, não sei de onde, não sei o que, com o Ministério Público até que conseguiu, que veio de Singapura e não sei o que. Essa situação toda, o cheque e essa situação toda tem a ver com as Filipinas, não com a Tailândia. Sou cidadãos tailandeses, mas é tudo das Filipinas. Essa pessoa com quem é que eu... Olha, a carta rogatória. E tínhamos uma também que veio da gaveta da PGR e dizem que lá... E, no entanto, recebeu o juiz presidente. Recebeu, nós mandamos vir pela DHL, porque aqui é assim, qualquer parte do mundo, quem te prende tem que mostrar prova. Nós ainda que fomos buscar prova para mostrar que não era o que disseram, e guardaram as provas, nem sequer foi tida ali. Não há justiça. Antes, 900 milhões, já há um ano, que as autoridades helvéticas, né, denunciaram de um dinheiro que entrou, né, nos bancos, que são 900 milhões de dólares que vêm de Angola. Sim. Mas temos aqui uma carta rogatória que vai aparecer, né, cujo o teor é um bocado grave, né, para aquilo que se pretende no combate à corrupção. E em nome do Estado, estamos a falar da Procuradoria-Geral da República. Entender? Como é que você vê? Deixa só ver, antes que responda, o primeiro caso foi o nosso, burla tailandesa. Tomás... Augusto Tomás foi... o segundo caso. Não, mas foi peculato. Até agora, não houve um caso de corrupção. Ninguém está preso por corrupção até agora. Não há. Porque para estar preso alguma pessoa do governo por corrupção, o corruptor passivo tem que ser um empresário, que também devia estar preso. Ou que devia se falar. Não existe, não está. Então, é isso que eu disse. Ainda mandou-se vir uma lupa que está-se a fabricar para encontrar, porque não há corruptos. Não tem nenhum caso de corrupção. Que combate à corrupção estamos a fazer? Nenhum! Há uma base muito engraçada aqui que eu acredito que faz parte das políticas que se usa atualmente. Eu acho que a base da funcionalidade, do funcionalismo econômico de Angola é baseado na necroeconomia. Necroeconomia é baseada na rentabilização da própria morte em si. Exatamente. Para gerar
valores para grupos identificados. Depois tu tens a necropolítica, que é a política da morte, ou seja, é criado todo um conjunto de políticas que vão viabilizar a morte. E vai haver o quê? Retorno financeiro com a morte de pessoas. E quando nós falamos de necropolítica, nós olhamos que existem políticas do governo que são baseadas na construção de cemitérios e não no aperfeiçoamento de um sistema de saúde. Dói mesmo. Então, isso é necropolítica. Dói mesmo para uma mãe, mulher, saber que está a morrer 46 pessoas e não há necessidade para isso. Tu tens aqui o necropoder, que é o poder sobre a vida e a morte, no qual o Estado ele vai atingir uma dimensão quase divina. Ele vai decidir quem vive e quem morre. Exatamente. Normalmente quem morre são os pobres. Está a ver? Isso vai explicar até a norma atuação da própria polícia na questão de invasão das próprias periferias e como eles negam a humanidade nas pessoas, ou seja, as pessoas que vivem nos guetos, nos bairros segregados, são os não humanos. Há uma política de genocídio que permite, está a ver, o assassinato sistemático dessas pessoas e a manutenção da própria impunidade como discurso de ordem e segurança, acima de tudo. E a tortura mesmo. Claro, a tortura mesmo. Eu estou a vir da cadeia, ninguém conhece a população penal do outro lado, onde só tem pobres. Tiram pessoas das províncias que não têm familiar 10 anos, 12 anos preso, não tem um familiar que vem visitar, não tem condições, está lá presa. 25 mil da população penal. Você nem imagina o que se passa. É tortura. Não sei porque que Angola diz que não tem pena de morte. Devia matar, porque não tem pena de morte, mas tem tortura. Torturas. Mata-se mesmo todos os dias, psicologicamente. E tem um ponto aqui.